secretário da mesa de Alagoas, convidamos Pedro Advíncula Neto. Como moderador, Estado do Rio Grande do Norte, convidamos Dr. Oberdan Damásio. Factamos a palavra ao presidente da mesa. Boa tarde a todos. E, em primeiro momento, que sejam minhas primeiras palavras, o agradecimento à equipe coordenadora da convenção por esse momento, por essa indicação, e mais ainda por ter me premiado com o João Dória, com o Pedro e com o Oberdan, aqui junto comigo, que valorizo mais essa mesa. Mas, sem perda de tempo, o nosso palestrante, o Pedro Dória, é jornalista, escritor e palestrante. É colunista da CBN, o Globo e Estadão. E, ao longo da carreira, dirigiu algumas das principais redações do país. Novinho, né? Mas para tudo isso, né? Vamos bora lá. Fundador desta Startup Mail, que resume todo dia os acontecimentos numa leitura de 8 minutos. Estudou na Stanford, a universidade fincada no centro do Vale do Silício. Escreveu alguns livros sobre a história do Brasil que viraram best-seller. Sem perder tempo, doutor Pedro Dória, bora lá. Boa tarde. Será que eu sobrevivo a esse microfone? É só emoção? Boa tarde, gente. Vocês sabem que a gente está enfrentando um período que é um período de transformação profunda. Eu vou fazer uma provocação a vocês, que é a seguinte: ao invés de contar uma história inteira, eu vou falar de 8 insights, 8 ideias soltas que, no conjunto, me parece, vão formar um conjunto de uma ideia. Não tem o mapa do futuro ali, mas dá uma noção do impacto daquilo que a gente está vivendo e dá umas boas pistas sobre para onde que a gente está indo, quais são os problemas que a gente vai enfrentar, quais são as vantagens que a gente vai encontrar. Ao longo da minha carreira, eu sempre escrevi, eu estou com 26 anos, mais ou menos, de carreira como jornalista, eu escrevi sobre 3 temas: história, política e tecnologia. Sempre escrevi sobre as 3 coisas. Nos últimos 3, 4 anos, tecnologia e política viraram a mesma coisa. E eu tenho certeza que vocês perceberam isso. Agora, não só isso, como eu comecei a perceber que, sem uma boa noção de história, a gente não é capaz de entender o que a gente está vivendo. Sim, eu vou falar sobre medicina. Mas antes de chegar na medicina, eu quero dar um panorama geral. E para dar esse panorama geral, começando já no primeiro insight, minha primeira pergunta para vocês é: alguém já foi ao estado americano do Wisconsin? Em geral, é isso mesmo. Quando alguém levanta a mão, já é uma surpresa. Ninguém vai para o Wisconsin. As pessoas vão para Nova York, vão para Califórnia, vão para Miami, às vezes vão até para Washington. Para o Wisconsin, eu não sei o que alguém vai fazer no Wisconsin. E por um motivo muito simples: é um estado ali no norte, logo depois da costa atlântica. É um estado numa região que os americanos chamam de cinturão da ferrugem, ou Rust Belt, ou seja, um lugar pesadamente industrial. Tem uma patacada de montadoras de automóveis por lá, tem a Harley Davidson, tem a John Deere, que é a principal fabricante de tratores. É um lugar com muita fábrica. E, evidentemente, um lugar com muita fábrica é o tipo do lugar onde você vai encontrar muito sindicato. Uma quantidade imensa de operários. Portanto, não vai ser surpresa para vocês se eu vou falar para vocês que toda a história do século XX, de 1930, com a eleição de Franklin Roosevelt para cá, o Wisconsin sempre elegeu presidentes do Partido Democrata. Claro, cheio de operários, cheio de sindicato, vota na esquerda, é assim mesmo que funciona. Então, em 2008 e 2012, votou em Barack Obama. Em 2004, perdeu com John Kerry. Em 2000,
perdeu o Al Gore, elegeu Bill Clinton, votou no Michael Dukakis, por aí vai todos os candidatos democratas. Aí deu problema na última eleição. O Partido Democrata tem aproximadamente... O Partido Democrata foi fundado em 1790, 91, 92. É o partido político mais antigo do Ocidente. Foi fundado por Thomas Jefferson. Essa idade, esse é o tamanho, de velhice desse partido. Isso aqui é um mapa americano que mostra os condados. Ele está todo dividido em condados. Os condados são as divisões geográficas que os americanos usam para separar. Tem vários municípios dentro do condado, então todo estado é dividido em condados, os condados são divididos em municípios. Esses municípios iluminados são os municípios que na última eleição viraram. Os que estão em vermelho sempre votaram no Partido Democrata e na última eleição votaram no Republicano. Os que estão em azul votaram no Partido Democrata ao invés do Republicano. Aquela concentração ali no meio-oeste, onde está inclusive o Wisconsin, não vai para trás. Aquela concentração é justamente o lugar que é concentrado no cinturão da ferrugem, onde há muitos operários em que eles votaram no Partido Republicano. Essa foi uma coisa tão inesperada que, para vocês terem uma ideia, Hillary Clinton, que era candidata democrata, sequer botou os pés no Wisconsin, em nenhum dos estados do Rust Belt, durante a eleição. Um candidato democrata sequer precisava ir naqueles lugares fazer campanha. Um partido tão sólido e tão antigo quanto o democrata faz o que qualquer instituição desse tamanho e com essa experiência faz quando é surpreendida por algo extraordinário. Convocou uma empresa de pesquisas, montou um grupo de foco, e nesse grupo de foco foi lá perguntar para os caras, vem cá, o que aconteceu? A gente extraiu vocês de alguma forma? E a resposta que eles começaram a ouvir de um lugar para o outro foi muito simples. Olha, a questão é a seguinte, a gente precisa de emprego e as fábricas estão todas fechando. Donald Trump veio aqui e falou que todas aquelas fábricas que foram para a China nos anos 90, queria trazer de volta. A gente votou nele. Guarda essa informação que ela vai ser importante. Vamos para o segundo ponto. Esse camarada aqui, o careca, não de barba, esse camarada é um artista forense. Vocês são médicos, vocês sabem o que artistas forenses fazem. Se encontra um corpo em altíssimo estado de decomposição, aparentemente por morte violenta, artistas forenses têm uma série de técnicas que eles vão pegando o crânio, vão fazendo preenchimentos, até descobrir um rosto um bocado aproximado daquela pessoa. Para quê? Para você comparar com os arquivos de desaparecidos e, a partir daí, começar a investigação de um crime. Só que, dos anos 90 para cá, começou a se aplicar a técnica em fósseis. Esse camarada aqui, agora eu estou falando do de barba, ele viveu na Inglaterra 5.500 anos atrás. Essa moça viveu na França há 8.000 anos. Essa outra, também na França, faz 20.000 anos. Vocês são médicos, então não vai ser surpresa para vocês que nós, o Homo sapiens, não mudamos em absolutamente nada. Ou seja, se a gente pega qualquer uma dessas pessoas e bota e lança no meio de qualquer rua de Maceió, de São Paulo, de onde vocês quiserem, se tiver com roupa de hoje em dia, não vai parecer uma pessoa esquisita de qualquer forma. No entanto, essas pessoas soltas numa rua hoje em dia vão ficar absolutamente espantadas, porque carro se mexendo, luz artificial, concreto, o que é isso? Que mundo estranho. O que talvez seja uma surpresa para vocês, não é que essas pessoas ficariam desorientadas hoje em dia. O que talvez seja surpresa é o seguinte, se você pegar aquela moça de 20.000 anos e jogar no tempo desse senhor de 5.500 anos, ela ia ficar tão desorientada quanto ela ficaria hoje. Ela não compreenderia de forma alguma aquele mundo. Aliás, se a gente pegasse qualquer uma dessas três pessoas e pusesse no mundo uma da outra, o resultado seria o mesmo tipo de desorientação. E por quê? Por um motivo muito simples, viveram em sociedades radicalmente diferentes. Por quê?
E essa é a mensagem principal de hoje. Tecnologia impacta a sociedade, aliás, é muito mais do que isso. É tecnologia que forma a sociedade. Isso aqui é uma linha de tempo. Até 2 anos atrás, a gente diria que o Homo sapiens tinha 200 mil anos aproximadamente. Aí descobriram no Marrocos uns fósseis novos e hoje estendemos em só mais 100 mil anos a idade da nossa espécie. Agora, até 60 mil anos atrás, a gente era só, literalmente, mais um bicho pelado no meio da savana africana. Aliás, se vocês fossem capazes de conversar com qualquer ser humano de 60 mil anos para trás, ele não ia se perceber como muito distinto de um antílope, de um tigre dentes de sabre, de absolutamente nada. Era um bicho. E como é que a gente sabe que era um bicho? Por conta da evidência fóssil. Porque, repentinamente, a partir de 60 mil anos atrás, começa a ter uma mudança de comportamento incrível, que é o seguinte: fóssil com até 60 mil anos está sempre enterrado embaixo de 7 palmos, retinho, tem uns enfeites, umas tigelas, umas bijuterias, enquanto que desse tempo para cá, é tudo vovô morreu, ali ficou. Não tinha absolutamente nenhum contato. E o que aconteceu? O que acontece, isso é um dos grandes mistérios da história da antropologia, o que acontece 60 mil anos atrás? Hoje a gente tem uma boa ideia. O que acontece é o seguinte: ocorreu a primeira revolução tecnológica. Alguém tem alguma noção de qual foi a primeira revolução tecnológica? Qual foi a invenção? O que se inventou 60 mil anos atrás que criou a primeira sociedade humana? Não foi o fogo. O fogo a gente já domina até antes do Homo sapiens. O Homo erectus já tinha o fogo. A fala, a linguagem. A gente começou a conversar. A primeira tecnologia que a gente desenvolve é a habilidade de conversar. E conversar faz um monte de coisas diferentes. Primeiro porque alguém tem ideia e alguém do outro lado da fogueira, ali de noite, pega, pensando nessa sua ideia, e se a gente fizer tal coisa? Primeiro a gente começa a inventar mais coisa, porque, de repente, os cérebros começam a funcionar em comum. E é mais do que isso, a gente começa a transmitir emoção, afeto, tudo mais. Não dá mais para largar vovô no meio da savana. Tem que enterrar, tem que dar um trato ali, porque a gente desenvolveu a primeira tecnologia. Agora, demorou muito para a gente desenvolver a segunda tecnologia. A segunda tecnologia, que muda novamente e radicalmente a sociedade, foi há 10 mil anos. Alguma pista do que aconteceu há 10 mil anos? A agricultura. A gente aprendeu a plantar. E quando a gente aprende a plantar, começa a acontecer um monte de coisa. Para começar, a primeira coisa que você percebe é o seguinte: tem terra boa e tem terra ruim. E se tem terra boa e tem terra ruim, se você mora numa terra boa, pode ter certeza que o sujeito que mora numa terra ruim vai tentar tomar sua terra. Então, a primeira coisa é o seguinte: no momento que a gente começa a plantar, a força começa a ser muito importante. Começa a ser muito importante por 2 motivos. O primeiro é o seguinte: primeiro, porque você tem que defender a sua terra. E segundo, porque arado era pesado pra cacete e no início não tinha cavalo e boi para carregar, não, era gente mesmo. A gente está falando de uma sociedade que se baseia primordialmente na força. E aí eu sinto muito, eu juro que não é machismo, mas essa é uma sociedade patriarcal. Porque o peso principal, o valor principal está concentrado na capacidade muscular e homens são simplesmente mais fortes do que mulheres, é uma questão biológica. É mais do que isso. Porque se você precisa continuadamente ter que defender a sua terra, nesse momento você precisa descobrir como convencer o seu vizinho do outro lado do rio a te ajudar a defender. E a melhor maneira de você convencer o seu vizinho é a seguinte: tem neto com ele. Casa os filhos. Porque no momento que você tem neto com o seu vizinho, o vizinho começa a pensar: aquela terra vai ser do meu neto. Aquelas terras vão se juntar. Você inventa política, você inventa hereditariedade, você inventa o conceito de propriedade. A gente já não está mais falando não só de uma terra, de uma sociedade nômade contra uma sociedade sedentária, não. Tem uma enorme quantidade de conceitos que nascem só porque a gente começou a plantar.
A terceira revolução tecnológica radical foi há 5.000 anos. Não é a escrita, porque a primeira coisa que a gente começa a escrever em tablete de argila é número, não é palavra. Isso quer dizer, quando a gente começa a escrever, que a gente começa a manter inventário. Inventário é uma coisa espetacular. Inventário permite que a gente faça o seguinte: grão dá para armazenar. Você pode botar um silo no meio da fazenda e guardar uma quantidade imensa de grão, e com o passar do tempo, já que você tem controle sobre o que está entrando e o que está saindo, você tem uma noção de quanto grão você precisa para manter aquela comunidade inteira. E aí tem um monte de gente que não precisa mais trabalhar no campo plantando. Começa a ter oleiro, começa a ter metalúrgico, começa a ter pedreiro, carpinteiro, começa a ter um monte de novas profissões surgindo. E não só isso, você começa a ter que ter uma preocupação que é a seguinte, porque se alguém entra e bota fogo naquele silo, aí é a comida inteira do semestre que vai embora. Sua comunidade acaba, então você precisa começar a defender aquilo. E se você precisa começar a defender mais aquele silo, que não basta apenas força, a melhor maneira é a seguinte: bota um muro ao redor da fazenda. Você acaba de inventar uma cidade. 3 revoluções tecnológicas criam 3 sociedades radicalmente diferentes. Isso é a história da humanidade. Se a gente pega aquele trechinho de 5.000 anos para cá, aquilo é o que a gente chama de história. De 5.000 anos até 300.000 anos, era um bando de homo sapiens, era o que a gente chamava de pré-história. Terceiro ponto. A última vez que aconteceu uma revolução tecnológica dessas, de pegar a sociedade e virar ela radicalmente de cabeça para baixo, foi mais ou menos quando o Partido Democrata estava nascendo. Meados do século XVIII. É o que a gente chama da Revolução Industrial. Alguém sabe qual é a grande invenção da Revolução Industrial? Nenhuma pista do que é a grande invenção da Revolução Industrial? Não é o vapor, embora o vapor fosse necessário no primeiro momento. A resposta não é evidente. O que a Revolução Industrial marca é o surgimento de uma máquina genérica que substitui força humana. Pela primeira vez na história, a gente consegue, com engrenagens e energia, no início com vapor, depois com carvão, aí vem eletricidade, petróleo e tudo mais, não importa a fonte de energia, pela primeira vez a gente consegue desenvolver uma máquina que dispensa a necessidade de força humana. E olha, isso começa a mudar um monte de coisa. A primeira coisa que muda é o seguinte: até aquele momento da história, quem tinha muito dinheiro, e olha, quem tem muito dinheiro é sempre quem tem muito poder. Quem tinha muito dinheiro é quem era dono de terras. Apenas a gente não chamava mais essa turma dona de terras de fazendeiros. A essa altura a gente já dava outro nome. A gente chamava eles de duques, viscondes, arquiduques e tudo mais. Pois bem, esses eram os caras que tinham muito dinheiro. O problema é que quando começa a vir a Revolução Industrial, começa a erguer fábrica, de repente um galpãozinho no meio da cidade começa a produzir uma quantidade de dinheiro muito maior do que qualquer fazenda seria capaz. De repente a gente está falando de uma turma nova que não era duque, não era arquiduque, não era conde, não era barão, não era nem príncipe ou rei. E esses caras têm muito mais dinheiro do que príncipe, rei, barão, arquiduque, conde, visconde, não importa. Evidentemente, temos que começar a aprender a estudar economia, porque está se produzindo uma quantidade de dinheiro muito maior do que jamais se construiu. Não é à toa que Adam Smith é desse período. Mas não é só isso. A gente começa um processo intenso de migração do campo para a cidade, porque o dinheiro passa a estar na cidade e não mais no campo. A gente começa a formar grandes cidades e, antes de chegar 1800, o mundo ganha as primeiras 2 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Essa aqui, Londres, e a segunda é Nova York. Só que é mais do que isso, porque a partir do momento que o dinheiro não está mais com duques, arquiduques, condes, viscondes, a gente tem as revoluções liberais, acaba o antigo regime. Revolução Francesa, Revolução Americana, nascem as primeiras repúblicas, vem a democracia. A gente já começa a falar de uma sociedade radicalmente diferente da que existia até ali. Muda o poder, muda a estrutura, muda tanta coisa, porque, cá entre nós, se força física não mais faz diferença para produzir riqueza, porque a máquina faz a força, nasce o feminismo.
Não é só no macro, não, é no micro também. Isso aqui é uma fábrica, por exemplo. Essa é uma fábrica de automóveis início do século XX do Henry Ford. O que é uma fábrica? Uma fábrica é um prédio especializado, e cada fábrica vai ter as suas características. E é bem diferente da maneira como uma fazenda funciona, tá? Porque numa fazenda, o sujeito acorda ali com a luz do sol, e se chega meia hora antes, meia hora depois, ele vai e fazer o trabalho dele. Numa fábrica não dá para ser assim. Não dá para ser assim por um motivo muito simples. Mas essa fábrica, você bota ali uma linha de montagem, aí tem um sujeito segurando uma roda de um lado, outro do outro. Vem o eixo deslizando, você encaixa a roda, vem outro eixo, você encaixa a roda. Enquanto isso, o outro que está aqui está parafusando as rodas. Aí vem uma outra turma que está encaixando a carroceria em cima dos dois eixos, e por aí vai. Se não tiver todo mundo ali no mesmo tempo, não funciona. Todo mundo tem que chegar na mesma hora e sair na mesma hora, porque senão a fábrica não funciona. Ou seja, a gente começa a falar de uma sociedade que é ditada pelo relógio. E a gente precisa começar de relógios precisos. E se vocês acham que é só na política, é só na estrutura, é só na lógica da organização de uma sociedade que a tecnologia muda, não, é na cultura também. Isso aqui é uma fábrica. É um prédio especializado, cada um tem o seu lugar na linha de montagem, e se por um acaso o terceiro violinista errar 3 segundos antes ou 1 segundo depois, o momento dele jogar o arco contra as cordas, vai ter gente na plateia que vai perceber que ele atravessou a música. Até as artes são transformadas pelo impacto de uma única tecnologia. Aí eu pergunto a vocês, a gente evidentemente está entrando num novo momento assim. A gente está entrando numa nova revolução tecnológica dessas de literalmente pegar a sociedade e virá-la radicalmente de cabeça para baixo. Agora, se a máquina genérica inventada pela Revolução Industrial foi uma máquina que substituía o músculo humano, o que substitui a máquina genérica inventada pela Revolução Digital? Essa é fácil. Senhores, é o cérebro. Não todo o cérebro. O que a gente chama de inteligência artificial, mais corretamente a gente deveria chamar de aprendizado de máquina, tá? Por quê? Porque inteligência artificial são muitas coisas distintas. Existem muitas formas de inteligência artificial. A primeira tecnologia de inteligência artificial que a gente realmente foi capaz de dominar é esse aprendizado de máquina, e esse domínio não tem 10 anos de idade. Que é, em essência, você ser capaz de construir uma máquina ou um software que é capaz de aprender. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Isso aqui são carros autônomos do Google. Na verdade, esses são carros de treinamento de carros autônomos. Como é que você faz para um carro autônomo que já existe e já funcionar? Você tem um software que é capaz de aprender lá dentro. Você tem uma série de sensores nesse carro. Tem radares, tem câmeras, tem medidores de temperatura, tem toda sorte de sensores. Você bota em cada um desses carros um motorista, um bom motorista, e bota ele para girar durante dias, semanas, meses. Na verdade, são uns 800 carros do Google girando por 4 anos na Califórnia. E, a todo tempo, o software está procurando a repetição de padrões. Em essência, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está percebendo que sempre que liga aquela luz vermelha, o motorista sempre começa a frear e para. Que sempre que uma criança começa a atravessar a rua, o motorista começa a frear e para. Que sempre que ele vai virar a curva à direita, ele liga a seta à direita. Que sempre que isso, que sempre que aquilo, ele começa a perceber e mapear aqueles padrões, mapear aqueles padrões, mapear os padrões. No final, o software sabe que quando liga a luz vermelha, o carro tem que parar, que quando vira à direita, tem que ligar a seta à direita, e por aí vai. O carro, literalmente, aprende a dirigir sozinho, por conta dessa coisa espetacular que é esse software de aprendizado de máquina. E essa técnica do software que aprende
é capaz de levar a gente muito mais longe do que vocês imaginam. Você vê, por exemplo, o trabalho de um contador. O que um contador faz? O contador tem uma planilha, espero que não tenha nenhum contador aqui. Se servir de consolo, jornalistas também não estão muito bem nessa história. O que um contador faz? O que o contador faz é o seguinte, ele tem uma planilha na frente, ele tem os números da empresa, aí ele vê, olha, tem o dinheiro que entra, tem o dinheiro que sai, tem as notas fiscais que têm que ser emitidas, e esse dinheiro é referente a essa nota fiscal ou a esse recibo. Ou então que tem que emitir o DARF, tem que emitir o DARM, os impostos, tem que pagar os funcionários. O contador tem controle desse negócio todo e vai preenchendo a planilha. Um software acompanhando vários contadores é perfeitamente capaz de aprender o que um contador faz. E conectado à conta bancária da empresa, ele faz tudo sozinho, você não precisa mais de contador. A quantidade de empregos, de trabalhos que podem ser substituídos por software e hardware usando o aprendizado de máquina, é um troço que vocês não têm noção. Isso aqui é um estudo da Pricewaterhouse. Nos próximos 15 anos, 38% dos postos de trabalho vão desaparecer nos Estados Unidos porque serão automatizados. 38% dos trabalhos serão automatizados nos Estados Unidos nos próximos 15 anos, uma década e meia. Estudo da UNB. Até 2026, 30 milhões de vagas vão desaparecer do mercado do trabalho brasileiro por conta de automatização. Nós somos 200 milhões de pessoas, 205 milhões de pessoas. 30 milhões de vagas desaparecerão. Nós temos um problema social aí. Evidentemente que empregos novos vão surgir, profissões novas vão surgir. O problema é que não necessariamente essas pessoas que estão sendo substituídas sabem exercer esses novos empregos. A gente vai precisar de um New Deal, alguma coisa aí pela frente. Vocês lembram desse mapa aqui que eu pedi para vocês guardarem? Eu vou mostrar para vocês esse outro mapa. Isso aqui é a concentração per capita de robôs industriais nos Estados Unidos da América. Não é coincidência que os lugares em que o Trump ganhou são justamente os lugares onde a automatização dos empregos já começou mais pesada. A coisa que o Trump não falou para nenhum daqueles eleitores é o seguinte, ele pode até trazer as fábricas da China, só que lá dentro dessas fábricas, nem na China tem operário. 5. O álbum mais vendido de 1999 no mundo foi Millennium dos Backstreet Boys. Vendeu 24 milhões de cópias. Foi um ano terrível. Por quê? Porque desde aproximadamente finais dos anos 60, que na indústria fonográfica, que era uma das indústrias mais estáveis que existiam no mundo, o álbum mais vendido do ano vendia por volta de 31 milhões de cópias, 30 milhões de cópias, 29 milhões de cópias, como foi o caso desse, One dos Beatles, que foi o álbum mais vendido de 2000. O álbum mais vendido de 2001 foi Linkin Park. Vendeu 8,5 milhões de cópias. Eu não trago os números de 2002, porque, em geral, provocam processos de depressão aguda. A indústria fonográfica foi a primeira indústria, de fato, afetada pela revolução digital. O fato de que passou a ser muito simples você trocar arquivos pagos ou não de música digitalmente, ou então passar a ouvir por streaming, fez com que um negócio dessa indústria, que era, em essência, vender disco, depois CD, desaparecesse. Imaginem os senhores que têm todos os seus consultórios, que, de um ano para o outro, o número de pacientes que aparecem no consultório cai para menos de 1/3 da média de toda a sua história. Isso é um desastre para qualquer empresa. O problema é que, quando acontece em um ano, é tão rápido que você sequer vê o caminhão que estava atropelando. E, em alguns casos, a revolução digital vem nessa velocidade. Às vezes, as pessoas acham que tem tempo para se preparar, e, quando é no seu setor que aparece uma inovação repentina, o troço desaparece. Um dos motivos pelos quais é importante prestar atenção nisso é que você nunca sabe quanto tempo você, de fato, tem na frente para se adequar ao novo tempo.
No caso da indústria fonográfica, ela só voltou ao azul em 2017. Voltou ao azul por causa do Spotify, que paga uma grana para ela. O problema é que o Spotify ainda está no vermelho, ou seja, no universo do negócio, ainda não existe equilíbrio. Quando a gente fala de robôs, a gente costuma pensar nisso aqui, automação, robô industrial. Essa colheitadeira aqui da John Deere, fabricada no Wisconsin, não tem nenhum ser humano dentro dela. Ela faz todo o trabalho sem que ninguém esteja dentro dela. Pois bem, pega aquelas fazendas enormes de Goiás de soja, sabe aquelas fazendas que sozinha uma delas faz 5% do PIB brasileiro? Aqueles troços gigantescos. 6 dessas máquinas aqui fazem o serviço todo. Você só precisa, dentro da casa grande, de uns 4 sujeitos, com 6 monitores na frente acompanhando o trabalho desses robôs, porque isso aqui é um robô, e você toca uma fazenda inteira com 6 pessoas. Essa aqui é uma loja que a Amazon abriu em janeiro do ano passado. Já existem 6, e já começam a existir startups que fazem o mesmo negócio dessa loja. Como é que essa loja funciona? Você pega seu celular com o aplicativo da Amazon, tem um determinado código, você passa ali na entrada, a Amazon já sabe o seu cartão de crédito. Pois bem, você entra na loja, pega das prateleiras o que você quiser e sai. Vai embora. Não precisa de caixa. A loja sabe o que você pegou, quanto que você pegou. O modelo de negócios do Uber, o Uber opera no vermelho. Por que o Uber opera no vermelho? O modelo de negócios dele baseia hoje em conquistar uma base de clientes. Você pensar, quero viajar, quero andar para não sei onde e vou de Uber. Porque eles vão entrar no azul quando eles não precisarem mais de motorista, o que acontece, o que já está começando em alguns lugares. Aliás, Toyota e Nissan, ano que vem em Tóquio, na abertura das Olimpíadas, terão os primeiros carros autônomos de nível 4 rodando na capital japonesa. Nível 4 é o momento em que o carro autônomo está de fato pronto. Nos próximos anos a gente vai ver um mundo que não tem mais carros. Esses aspiradores, eu tenho um desses. Esses aspiradores de pó são absolutamente espetaculares. Você solta ele na sala, ele limpa melhor do que aspirador de pó de verdade. Aliás, ele é um aspirador de pó de verdade, só que ele é um robô. Esse aqui limpa vidro. Esse aqui corta grama. Nada do que eu estou mostrando para vocês não existe no mercado americano para você comprar, tá? Ou no chinês. Essa cama, ela se faz sozinha. Esse robô cozinha. Aliás, você pega um Clotro Agro da vida, ou a Rita Lobo, ou quem vocês gostam de acompanhar no GNT, botam sensores nos braços deles enquanto eles preparam uma determinada receita, aqui num arquivo digital desse tamanho. Você vai no site da GNT, você baixa aquele arquivo, manda para o seu robô culinário e ele faz aquela lasanha igualzinha a do Dr. Agro. Essa máquina passa e dobra. Custa $1.100. Sim, ela está vendo. As pessoas, quando pensam em carro autônomo, pensam em comprar um carro autônomo. A lógica do carro autônomo não vai ser essa. Um carro é um troço caro demais e quando você tira da concessionária já vale muito pouco. A lógica do carro autônomo é a lógica do Uber. Você vai entrar na empresa, que pode ser a Ford ou pode ser a Uber. Você vai entrar nessa empresa e como você entra numa operadora de celular, você vai se virar e falar, olha, eu quero 60 quilômetros por mês. Qual o plano de 60 quilômetros por mês? Custa R$200 por mês. Então, tudo bem. Aí você vai lá no aplicativo da sua operadora e chama o carro paga, para, você entra, ele te leva para algum lugar, debita ali aqueles 2,75 km que você andou e pronto. Nessa lógica, a gente vai ter, em uns 20 anos, porque todos os carros vão estar girando o tempo todo, aproximadamente 20% dos carros que a gente tem hoje em circulação. Engarrafamento nunca mais. Isso quer dizer também que as cidades vão encontrar um problema absolutamente novo. Vocês têm noção de quanto do espaço territorial urbano é dedicado a estacionamento?
25%. Entre garagem de casa, de prédio, estacionamento na rua e tudo mais, 1/4 do território das cidades é dedicado a estacionamento. Isso vai ser tudo território para ser ocupado de maneiras novas. Teremos cidades com cada vez mais pedestres. Agora, não é só na nossa locomoção que muda o carro autônomo, porque esse robozinho, por exemplo, que já opera na Austrália, é como a Domino's Pizza entrega em algumas cidades da Austrália suas pizzas. É um robô que vai e entrega. Isso aqui é uma feira. Você não precisa mais ir à feira, você chama a feira, esse troço entra à venda no ano que vem. Você chama a feira à sua casa. Você não gosta de comprar calça ou sapato na internet porque, afinal de contas, você gosta de experimentar? Não tem problema, a loja vem a você. Essa aqui, por exemplo, é uma loja de conveniências. Você chama, a loja vem. E vamos falar de drone também, drone de entrega. A Amazon tem uma que está estudando como que vai fazer entregas usando drones. Bem, o drone, em essência, tem um problema que é o seguinte, ele tem uma autonomia de 20 km. Isso quer dizer, em essência, que ele pode ir, na verdade, a autonomia é de 40, ele pode ir 20 e voltar 20. Então, ele tem que operar nesse raio. E, para isso, as cidades precisam ser reorganizadas para que esses drones funcionem. Então, uma das ideias da Amazon é ter esses prédios que funcionam como se fossem umas colmeias. Um caminhão vem com os produtos daquela região, bota todos os produtos, os robozinhos pegam os produtos, encaixam na caixinha dos drones, botam a informação de GPS de onde que vai ser entregue, e o drone sai para entregar, faz a entrega, volta para pegar outro e tudo mais. Isso aqui um artista fez como é que seria em Manhattan uma colmeia dessas. Eu não sei se eu quero ter uma cidade com um troço desses, mas é assim que entregas de drones no projeto da Amazon vão funcionar. Ou seja, a gente está falando de cidades que vão ser o paraíso embaixo, sem nenhum engarrafamento, e um inferno de drone em cima. Não é só isso que vai mudar. Essas impressoras foram lançadas pela HP no ano passado. São impressoras 3D em metal. Custa cada uma aproximadamente $100 mil. O primeiro cliente é a Volkswagen. A Volkswagen comprou, a Volkswagen alemã, e está fazendo aquelas coisas de o nome do carro atrás, maçaneta, cabeça de marcha, quer dizer, são peças pequenas, por enquanto, que eles estão usando esse tipo de equipamento. Agora, a impressão em metal traz possibilidades que, desde a invenção do domínio da metalurgia, a gente não tem mais. Por quê? Porque hoje, metalurgia, como é que funciona? Como sempre funcionou. Você tem um molde, você injeta metal derretido ali, você espera aquele negócio congelar e pronto. Isso aqui, quando é impresso, você começa a poder fazer tramas como se fosse tecido. Você começa a ter possibilidades de trabalho que vão criar máquinas incrivelmente diferentes. Essa cabeça foi impressa também em 3D, em vidro. Isso aqui é impressão em argila. Esta casa foi toda impressa. Ela está na Holanda. Qual é a lógica de uma casa impressa? O arquiteto pode imaginar o que ele fizer. Ele faz um grande modelo, algumas coisas vão ser em vidro, algumas coisas vão ser em metal, algumas coisas vão ser em argila, em barro, como tijolo, alvenaria. Pois então, aquelas casa é toda dividida em peças, como se fossem Lego, todas são impressas, o pedreiro recebe aquele negócio como se fossem instruções de Lego, literalmente, e ele monta a casa. A nossa arquitetura vai radicalmente mudar. Por que nossa arquitetura vai radicalmente mudar? Porque a gente vai poder dar às nossas casas a forma que a gente quiser imaginar. A nossa indústria vai mudar. Por quê? Porque esse tênis aqui foi impresso. Então, quando você for comprar um tênis, você não vai mais comprar um tênis que foi fabricado numa loja, numa fábrica da Nike, em algum lugar no Oriente, e que é tamanho 40. Não, você vai numa loja, que é uma loja que é um birô de impressão, você vai calçar o seu pé ali num determinado vidro, que vai fazer uma medida 3D, ele vai fazer uma palmilha que pega o seu arco plantar de forma perfeita, e o seu tênis não vai ser nem tamanho 40, nem 41, o seu tênis vai ser 40,37, porque aquele é o seu tamanho exato. Fábricas vão desaparecer, porque tudo vai ser customizado, porque tudo poderá ser impresso. Arco de 30, 50 anos. Como é que aprendizado de máquina pode ser aplicado em medicina? Vocês já começaram a ver esse tipo de coisa.
Isso aqui, por exemplo, é um software que está aprendendo a reconhecer imagem de câncer de pulmão. Em essência, você pega um banco de dados de imagens de tomografia que já foram reconhecidos por oncologistas, você vai ensinando onde está, onde está, onde está. Começam já a aparecer softwares que reconhecem indícios de tumores que o olho do médico ainda não consegue ver. Indícios, primeiros estudos. Ainda é uma coisa que vai demorar uns 2 ou 3 anos. A Apple está começando a fazer estudos de o quanto que você consegue, junto com a Escola de Medicina da Universidade de Stanford, o quanto que, usando esses reloginhos aqui, você consegue medir e o quanto que você consegue prever de doenças cardiovasculares. E estão começando a perceber que dá para perceber muita coisa. Não é por sinais que a gente perceba, mas é um pouco mais de suor, um pouco mais... É a mesma lógica do aprendizado de máquina. Você começa a buscar padrões e, às vezes, a gente sequer sabia que uma quantidade a mais de suor podia estar ligado a aumento de possibilidade de um ataque cardíaco. Esses estudos estão apenas começando a surgir conforme os sensores dessas maquininhas começam a se desenvolver. Vocês, em no máximo 10 anos, vão ter uma quantidade grande de pacientes que vão andar com equipamentos que vão estar informando para vocês de alertas e tudo mais. Agora, começam a surgir também questões éticas que são bem mais complicadas. Esse aqui, por exemplo, já está tentando medir pressão arterial sem a necessidade de bomba, né? Só com sensor óptico, mas isso ainda é bem preliminar. Esse relógio que essa moça ruiva está usando se chama EMA. É um relógio da Microsoft. Uma das obsessões do Vale do Silício no momento é Parkinson. Esse relógio envia vibrações no sentido negativo. A lógica de que os tremores do Parkinson seguem uma determinada onda, o que esse relógio faz é compreender a onda daquele paciente exato e enviar uma onda negativa, uma vibração negativa, de forma que você diminui em muito a quantidade dos tremores em casos de Parkinson. Agora, a Microsoft está com um resultado que é ainda mais interessante, que é o seguinte: eles têm um site de busca chamado Bing, que funciona exatamente como o Google. Eles descobriram que eles são capazes de, só pelo uso desse site de busca, fazer o diagnóstico de Parkinson com 1 a 2 anos de antecedência. Quando você está usando a internet, uma quantidade imensa de informações está sendo armazenada. Entre elas, o movimento do mouse. Eles fizeram comparações, um grupo de cientistas de dados e médicos fez a comparação entre mudanças de padrão na firmeza com que cada um segura o mouse, com a quantidade de buscas por mal de Parkinson 1 a 2 anos depois. E começaram a perceber que existe um padrão nítido que dá para você, no Google, na Microsoft e tudo mais, saber antes do médico que aquela pessoa já está desenvolvendo Parkinson. Agora, aí começam a entrar questões éticas. Se uma empresa de tecnologia sabe que você está com alguma doença qualquer grave 2, 3 anos antes de você saber, ela te informa, e ela te informa como? A quantidade de questões éticas que vocês, médicos, vão começar a enfrentar por conta dessas questões tecnológicas vai ser imensa. Começar, evidentemente, pela toda a questão de privacidade de dados. Lentes de contato inteligentes. Essa aqui está sendo desenvolvida pelo Google. Dê 4 piscadas e ela muda o foco. Ela pode ser uma lente para miopia e para vista cansada, ao mesmo tempo. Ela pode ser uma lente para motorista que quer olhar um detalhe ali na frente. De acordo com o seu padrão de piscar, você controla a lente. Ela ainda não consegue filmar, mas brevemente eles vão conseguir criar uma microcâmera ali. Isso aqui é uma prótese impressa. Tem muita gente que está começando a brincar com fazer arte em próteses. Agora,
não só você consegue fazer próteses impressas com muita precisão e com características muito particulares. Esse menino, por exemplo, ganhou uma que parece do Homem de Ferro. Isso aqui é um robô, um braço mecânico que começa a buscar precisão de controle. O problema é que a interface mente-corpo ainda não está pronta, né? Mas esse ajuste fino de corpo surge. E existe já a possibilidade de você fazer impressão com material de cálcio para você construir próteses ósseas. Essas próteses são impressas com material muito similar ao material do osso, de fato. Então, vocês sabem, evidentemente, a dificuldade, por exemplo, de você fazer uma prótese de mandíbula, que alguém perde por algum acidente, por causa de câncer, alguma coisa assim. Já existem usos desse tipo de prótese óssea que não só é incorporado pelo corpo, como começa, depois de um tempo, a criar microvasos dentro. Porque o corpo percebe aquilo como orgânico. Ray Kurzweil, que é um futurista, ele aposta que o nosso caminho é o de virar ciborgues, literalmente, no sentido de que somos parte máquina, parte organismo. Teremos pedaços impressos, vamos usar próteses de todo tipo, vamos ter nossa vida imensamente prolongada num ambiente com muito desemprego, com um monte de drones em cima da nossa cabeça e muito pouco carro andando embaixo. O mundo está começando a se transformar muito e muito rápido. A gente tem que se preparar para isso. Senhores, muito obrigado. Senhores, senhoras, aberto a alguma pergunta, o doutor Oberdan vai coordenar aí esse momento. Eu estou com uma preocupação aqui, que a gente vai fazer o seguinte: eu tenho um voo para perder. Vamos fazer uma pergunta? Ah, tá bom. Uma pergunta. Eu peço desculpas a vocês. Não. Então tá bom. Eu peço desculpas. Não, tudo bem. Muito obrigado. Vou lá, fotografia mais rápido.